Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da segunda-feira, dia 14 de abril. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, segunda-feira, aquela rodada mais magra, mesmo assim temos boas partidas. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, vamos lá! Começando às 14 horas na Bulgária, jogo do Eibar contra o Ludogorets. Olhando tabela de classificação, o Ludogorets é o líder da competição e tem 11 pontos de vantagem, tá disparado na frente. Vai jogar contra o último colocado. Time, o que acontece aqui? Mesmo fora de casa, o Ludogorets é bem favorito. Olha o retrospecto no histórico. 5-0, 3-0, 3-1. A odd do Ludogorets é uma odd baixa, 1,22. Pré-live aqui, talvez, para um bilhete duplo. Vitória do Ludogorets. Fechou? Dando continuidade às 14 horas na Dinamarca, jogo entre Sandriskai versus Vejle. Time, aqui pode ser interessante operar em mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol, 90%. Mais de 2,5 gols, 80%. O mais de 1,5 gol tá pagando odd de 1,25, 1,30. Depende da casa que você opera. Para um bilhete duplo é interessante. Correndo um pouco mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,60, 1,70. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, dá para pensar no over meio gol HT. Over meio gol HT é um golzinho já no primeiro tempo. Deixa eu aproveitar e passar escanteios e cartões para vocês. Vamos lá. Escanteios, cantos, Sandriskai 3.3 de média, Vejle 3.3 também, as duas equipes com médias baixas de escanteio. Cartões, Sandriskai 1.2, Vejle 1.7, jogo para poucos cartões. Fechou? Vamos lá, 14 horas na Turquia, jogo do Eyüpspor contra o Adana. Time, é o seguinte, o Eyüpspor vem na 5ª colocação, briga aqui por vaga em competições europeias. O Adana, ele já caiu, ele já está rebaixado, vem para cumprir tabela. E o Eyüpspor joga em casa, aqui não tem muito o que inventar. O Eyüpspor, jogando em casa, é favorito. Problema, odd baixa, 1,19. Talvez aqui para uma dupla ou para complementar bilhete. Primeiro tempo, o time da casa amassando o Adana, aí a gente pode pensar na vitória do Eyüpspor já no primeiro tempo, vitória esta HT, para tentar pegar uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. O retrospecto do Adana jogando fora é horroroso. Dos 10 últimos jogos, são 9 derrotas e apenas uma vitória. Fechou? Time, ainda na segunda-feira, às 14h30, a gente tem jogo entre Tel Aviv e o Haifa, lá em Israel. Já puxei direto para a tabela de probabilidade, porque aqui eu quero operar mercado de gols. Mais de 1,5 gol, 80% de probabilidade. Tá pagando odd baixa, de 1,15, 1,20. Talvez para complementar bilhete. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,60, tá bom? Mercado de escanteios. Tel Aviv, 6.3, Haifa, 4.6. Final do segundo tempo. O jogo ainda em aberto. Canto asiático, canto limite é bacana. 80% aqui a probabilidade para sair escanteio no final do segundo tempo. E cartões eu também gosto. Tel Aviv 2.2, Haifa 3.1. Pelo menos um cartão para cada equipe. Time, na segunda-feira temos também 3 partidas na Holandinha. Holandinha, segunda divisão da Holanda. Um campeonato bom para gols, tá? Às 15 horas. Qual que é o desenho aqui dessas partidas? Quem for operar pré-live, jogos para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E ao vivo, partidas em alta intensidade, tenta explorar o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Dessas 3 partidas, a que eu mais gosto é do Voledan, que é o líder da competição.
Fechou? Time, vamos lá, às 15h45 na Itália, jogo entre Napoli e Empoli. O Napoli é vice-líder, joga contra o 18º colocado que briga para não cair. E o Napoli não pode descuidar, tem que vencer a partida para não perder contato com a Inter de Milão, tá legal? Ou seja, pré-live não tem muito o que inventar. O Napoli é bem favorito. Qual que é a odd do Napoli? Vamos lá, odd de 1,35. Para um bilhete duplo, acho bacana. Vitória do Napoli. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races para mercado de gol. O Napoli em casa vem numa tocada over goals. O Empoli fora. Dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho pelo menos mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, odd de 1,30 para dupla, eu também gosto. Time, temos aqui um super favorito jogando em casa. O que dá pra gente trabalhar aqui também? Mercado de finalização e escanteio a favor do Napoli no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações Napoli no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Napoli no primeiro tempo. Vou mostrar a tabela de probabilidades e depois vamos falar um pouquinho de jogadores também. E vamos lá, probabilidades na tela para Napoli e Empoli. Time, jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Escanteios, Napoli, 7,3, uma boa média de cantos jogando em casa. E o Empoli 4,7. Se chegar no final do primeiro tempo, o jogo tá 0-0 e o Napoli na pressão, ou vai que o Napoli tá perdendo, canto asiático, canto limite, tá bom? Cartões, Juizão 5,2, Napoli 0,7, Empoli 2. Fechou? E vamos lá, um provável Napoli aqui na tela. Time, mercado de finalização. 2 finalizações do McTominay tá pagando odd de 1,30, 1,40, depende da casa que você opera. Eu gosto, ele finaliza bastante. E no comando de ataque, Lukaku. Lukaku, um chute no gol ou o gol do Lukaku, eu também acho interessante para a partida. Fechou? Vamos lá, 16 horas, Espanha, La Liga, jogo do Atlético de Madrid contra o Valladolid. Time, vamos lá. O Atlético de Madrid, ele tem 60 pontos. Tá difícil para ser campeão. Briga por vaga de Champions. Mas assim, se tem um sonho de tentar ser campeão ainda, precisa vencer a partida. E outra, vai jogar contra o último colocado, que é o Valladolid. Olha a race do Valladolid jogando fora de casa. Dos últimos 10 jogos, 1 empate e são 9 derrotas. É o saco de pancadas aqui da Espanha, La Liga, tá certo? Vamos ver a odd do Atlético de Madrid, obviamente odd baixa, 1,15, talvez para complementar bilhete. Vitória do Atlético de Madrid. Primeiro tempo, Atlético de Madrid amassando. Vitória do Atlético de Madrid já no primeiro tempo. Vitória esta HT, para a gente tentar pegar uma odd maior. E seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Time, novamente aqui, temos um super favorito jogando em casa. Então, dá pra gente trabalhar em mercado de finalização e escanteio a favor do Atlético de Madrid. Primeiro tempo, Atlético de Madrid, mais de 5,5 finalizações, mais de 0, mais de 1 escanteio Atlético de Madrid no primeiro tempo. E dá pra complementar uma informação importante. O Valladolid provavelmente vai ficar atrás ali sofrendo pressão. Então, menos de 7,5 finalizações Valladolid no primeiro tempo. E aí complementa essas informações aí para montar o bilhete. Comando de ataque não tem o que inventar. Julián Álvarez para chute a gol ou mesmo gol. Fechou? E vamos lá, 16 horas Inglaterra, Premier League, jogo do Bournemouth contra o Fulham. Time, os dois times aqui meio de tabela. O Fulham na 8ª colocação, o Bournemouth é o 10º colocado, ainda sonhando com vaga de alguma competição europeia. Para mercado de resultados pré-live, eu não faço nada. Eu acho que é um jogo equilibrado. Agora, mercado de gols eu gosto. O Bournemouth em casa, dos 5 últimos jogos em 4, eu tenho mais de 1,5 gol e ambas marcam. O Fulham jogando fora, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, mais de 1,5 gol e ambas marcam. E no histórico, 3-0, 2-1, 1-1, 1-0 que sai um pouquinho da tendência e 2-0 novamente. Time, entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,24 para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,60, probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Bournemouth e Fulham, jogo para mais de 1,5 gol, 85%, probabilidade lá em cima,
Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, over meio gol HT. Escanteios, Bournemouth, 5.6 de média, Fulham, 4.6. Cartões, Bournemouth, 2.1, Fulham, 2.4, Juizão, 4.3. Um cartãozinho para cada equipe. Time, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de mercado de jogadores, tá bom? Provável Bournemouth na tela e um provável Fulham também na tela. Vamos lá. Primeiro, mercado de finalização, chute a gol, mesmo gol. Pelo lado do Bournemouth, Semenyo. Pelo lado do Fulham, Ayobi, tá bom? Falando do Fulham, um jogador que é interessante e a gente tem que ficar bem esperto com ele, é o Andreas Pereira. O Andreas Pereira, quando ele joga mais pra frente, de meia atacante, vamos dizer assim, ele é um cara interessante para finalização. Se ele jogar mais recuado, de segundo volante, por exemplo, aí dá para operar em desarmes. Pelo desenho da escalação, parece que nessa partida ele vem mais de meia, tá? Aí a gente explora mercado de finalização. Mas quem opera aí o time do Fulham, fique esperto com essa variação. Ele às vezes joga aqui de meia e muitas vezes joga de segundo volante, tá bom? Esses dois times chutam bastante a gol. Então, de repente, 2 defesas para cada goleiro na partida, eu também acho interessante. Fechou? E vamos lá para fechar aqui nossas análises da segundona. Na segunda divisão da Inglaterra, Championship, às 16 horas, jogo entre Hull e Coventry. Time, é o seguinte, tabela de probabilidades, mais de um gol e meio, 90%. Pré-live é um jogo para gols. O mais de um gol e meio tá pagando odd de 1,35. É uma odd bacana para uma dupla, ou deixa o jogo começar. 10, 15 minutos do primeiro tempo. Se o gol não sai, a odd sobe, e aí você opera o mais de um gol e meio com uma odd aí acima de 1,50, 1,60. Acho interessante. Escanteios. O time da casa, o Hull, 5.9, visitante 4.9, cartões, Hull 1.5, Coventry 1.1, Juizão 2.9, jogo para poucos cartões. Fechou? E bem, antes do bilhetinho, um recado importante, vou deixar na descrição do vídeo link do grupo gratuito. Por ali você recebe entradas diariamente de forma 100% gratuita. Aproveita! O link está aqui embaixo na descrição. E caso você queira mais entradas, um volume mais denso, temos também o grupo VIP de futebol, grupo VIP completo, por sinal. Tem entrada pré-live, que são duplas e triplas, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteios, que é o canto asiático, o canto limite, que eu falo aqui em praticamente todas as análises. E por ali no grupo VIP a gente também ensina você a fazer a entrada de escanteio asiático e limite, com troco no gol. Tem também mercado de cartões, finalização de jogador, enfim, coisa pra caramba, um grupo VIP completo. Por apenas R$19,90 por mês. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo, clica e vem. E bem, vamos lá? Como é que ficou o bilhetinho para segunda-feira? Aquele bilhetinho arroz com feijão nos favoritos que brigam por título. Napoli e Empoli, vitória do Napoli. Atlético de Madrid e Valladolid, vitória do Atlético de Madrid. Então, se os dois favoritos vencerem, dá tudo certo. Vamos para a mini bingueta. Bora! E como é que ficou a mini bingueta nessa rodada magrinha aí de segunda-feira? Vamos lá. Jogo entre Eyüpspor e Adana, vitória do Eyüpspor e um jogo para mais de um gol e meio. Eibar versus Ludogorets, vitória Ludogorets. AZ Alkmaar versus Volendam, partida para mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, já deu certo. Napoli e Empoli, jogo para mais de um gol e meio. Bournemouth e Fulham, jogo para mais de um gol e meio. Se tudo der certo, a gente pega essa odd aí de 3.17. Sorte para mini bingueta, sorte para o bilhete, sorte para todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece de deixar o like, fazer aquele comentário para amanhã, vídeo de Champions League. A gente trazer bilhete, bingueta e tudo mais. E claro, aquela coisa importante de todos os dias. Se você gostou de algum palpite e vai executar alguma coisa, gestão de banca, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Não gostou ou não concorda? Não tem nenhum problema, apenas não faça. Forte abraço, boas operações, uma excelente semana para todos vocês e claro, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!